Sempre que se entra nessas discussões sempre que se discute religião, acaba se caindo em questões filosóficas, né? E quanto mais você discute, quanto mais você eleva o nível do debate, mais essas questões filosóficas começam a ficar aprofundadas. Mas no final das contas, do meu ponto de vista, se a explicação não for simples, por si só ela já tem um problema grave. A explicação sobre todas as coisas, elas precisam ser simples, para que o homem comum entenda. A religião só vai ser desmobilizada ou diminuída, ou pelo menos o seu mal só vai ser minimizado, quando o homem comum conseguir entender por que Deus não é possível, por que não existe uma palavra de Deus de verdade, por que aquilo pode não ter sido escrito por... Pode não, né? Aquilo não foi escrito por deuses. Por que Deus não é possível, né? Deus não é possível. É simples, na verdade. Não precisa ficar explicando um monte de coisa, fazendo um monte de perguntas, indo em um monte de teorias. É simples. Deus está onde? Deus está aonde? Não consegue resolver? Não consegue responder? Não sabe? No meu coração tem músculo, tem sangue, tem células, tem água. Deus não é nada disso. Ou pelo menos essas coisas já são conhecidas. Deus está onde? É simples de resolver isso, sabe? Aí as pessoas falam, mas é um ato de fé. Não, cara, não é um ato de fé. Eu não preciso ter fé de que o sol existe para saber que ele existe. Basta eu olhar e ver. O sol está ali. Portanto, ele existe. Mas nem tudo que você vê. O ar, por exemplo, você não vê e ele existe. Eu só não vejo o ar porque ele é muito rarefeito. Mas eu consigo pegar o ar. Eu consigo fazer uma bomba com ar. Um balão, uma bexiga, o ar existe. E várias outras coisas, sabe, que mesmo estando longe, a gente consegue verificar sua existência. Por exemplo, as estrelas a gente não pode tocar, mas a gente tem uma boa noção, uma boa dose de certeza de que elas existem porque tem uma evidência. Eu olho para o céu à noite e tem um pontinho lá, cara. E Deus? Cadê Deus? Está onde? É nesse nível que tem que seguir o debate sobre religião. Porque se deixar subir muito esse debate, metafísica, porque Deus é uma força... Não é força nenhuma, forças são verificáveis, forças são mensuráveis. Como é que mede Deus? Qual é a unidade de medida de Deus? Como que se conduz Deus? Deus não existe. Deus simplesmente não existe. E é nesse nível que tem que seguir todo o debate religioso. Sabe? Ou Deus existe ou Deus não existe. Ponto. Porque a partir do momento que Deus existe, todo o resto pode ser válido. Aí você pode discutir todo o resto. Aí vocês podem se matar à vontade. Se bem que se Deus existisse, ninguém ia se matar. Ninguém se mata porque o sol existe. Ninguém se mata porque existe uma estrela. Ninguém se mata porque você pode provar que o ar está aqui. Plausível, é possível de senti-lo, de tocá-lo, de pegá-lo. Ninguém se mata por causa disso. Ninguém briga por causa disso. E sabe por que ninguém briga por causa disso? Porque essas coisas existem. Qualquer idiota pode ver. Assim como, do meu ponto de vista, qualquer idiota pode ver que Deus não existe. Mas existe um monte de teorias, de ideias, de camadas de ideias e sentimentos que tentam simplesmente encobrir esse simples fato. Deus não existe.
De outra forma, cadê? Aonde? Como? Por quê? Por quê? Sabe, é a pergunta mais básica que as pessoas fazem. Todas as pessoas fazem essa pergunta básica. Qualquer coisa, é o porquê. Por quê? É a nossa intenção inicial de conhecimento, de querer conhecer qualquer coisa. E ninguém pergunta isso. Por quê? Por que Deus precisa existir? Por que tem que existir isso que se chama de Deus? Todas as religiões e todos os povos do mundo. Por quê? Para quê? E depois, como? Onde ele está? Eu acho que as coisas são simples. A resposta para a maioria das coisas, ela está na simplicidade. Ou é simples, ou estão te enganando.